Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, apresenta agora o trecho final da entrevista com o ex-deputado Coraúce Sobrinho. Ele disse que, apesar de ter 25 anos, a Constituição dos paulistas ainda é moderna. Coraúce confidenciou ao repórter Jorge Machado que sempre se emociona ao se lembrar da época em que era parlamentar. Deputado, como era o calor dos embates? Só na sua região, Ribeirão Preto, eram 6 deputados de partidos diferentes. Como era o calor dos embates e se ainda havia muito viés ideológico? A gente tem que lembrar que essa Constituição veio depois da abertura democrática, da redemocratização. Era muito intenso, né? Os embates eram muito intensos, tanto nas subcomissões, quanto na comissão, quanto no plenário. Milhares de emendas foram apresentadas, não me lembro o número agora, mas acho que 2.000 e tantas emendas, ao que me consta. Isso foi para você... E o autor de uma emenda, ele sempre acha que aquela é a mais importante de todas. Ele é o pai daquela emenda. Então, para você convencê-lo de que não é bem assim, que aquilo se choca, às vezes, com a Constituição Federal, às vezes se choca até com o espírito da Constituição que você está aprovando, está promulgando. A Constituição não pode ser uma coxa de retalhos. Sim. Ela tem que ter uma linha doutrinária, ela tem que ter uma linha que leve a todos os segmentos da sociedade. Então, os embates eram muito grandes, ideológicos também. Que vamos lembrar o seguinte, o PT praticamente estava nascendo naquela época. E tínhamos uma bancada aqui muito renhida, muito forte, né? Basta ver os nomes que nós tínhamos do PT naquela época, hoje alguns de expressão nacional. Sim. Outros nem estão no PT mais, como a deputada Luísa Erundina, mas que era deputada à época. Outros nomes, José Dirceu, outros nomes que estavam aqui naquela época, Ivan Valente, que hoje é deputado federal, está no PSOL. E você tinha, por outro lado, o Erasmo Dias, que defendia o oposto, né, do que esses deputados defendiam. Então, é lógico que esse viés ideológico, ele influenciava. E tinha os choques de interesse. Aqui, por exemplo, a luta, vamos dizer assim, vamos chamar de luta, mas o embate entre delegados de polícia e promotores públicos. Sim. Porque nós tínhamos que seguir a Constituição Federal. Sim. Que deu um protagonismo dera autonomia e um protagonismo para o Ministério Público em 88. Sim. Porque não havia antes. O Ministério Público era, digamos, subordinado ao Poder Executivo, vamos dizer assim, né? Era um braço. Tinha uma certa autonomia, mas não a autonomia que lhe foi conferida pela Constituição Federal. Sim. E os delegados de polícia, eles queriam uma certa isonomia com o Ministério Público. Então, era comum você ver delegados com a mão aqui, você não sabia se o sujeito estava armado, se não estava, porque, enfim. E isso provocava, independentemente do plenário, agora estou dizendo, nas galerias, nos corredores, nos gabinetes, discussões intensas, polêmicas, e nós, deputados, tínhamos que ouvir a todos com todo respeito, com toda a importância que requeria, porque cada um estava ali defendendo aquilo que julgava bom para a sua categoria. Isso vale para todo o funcionalismo público, vale para toda a estruturação funcional do Estado, a estruturação orgânica do Estado, né? A receita, a despesa, o orçamento, os professores, as categorias mais bem organizadas, as categorias mais bem organizadas do Estado. Sim, sim. Então, esse embate era feroz, era feroz. O senhor estava falando de emendas, só para a sua apreciação. O anteprojeto da Constituição, quando apresentado em 10 de maio de 89 aqui, recebeu logo de cara 4.674 emendas. Depois, o projeto da Constituinte, mais 2.919. 2.900, quase 3.000 emendas, deputado. E aí, como era esta questão de defender as suas emendas, de dialogar e tentar conquistar pela palavra o interesse dos demais deputados? Aí entrava o papel do líder. Cada líder em sua bancada, eu era líder do PFL, ele tinha que
com os seus deputados, com os seus liderados, vamos chamar assim, todos eram constituintes. Sim. Mas ele tinha que discutir uma a uma com os seus deputados da bancada. E não podia ser uma reunião de bancada. Sim. Tinha que chamar o deputado e dizer, olha, isso daqui não pode porque fere a Constituição Federal. Isso daqui tem que ser retirado porque está fora do espírito da Constituição que nós estamos construindo. Isso daqui não pode porque já existe uma outra emenda de um deputado que é mais abrangente do que a sua. Sim. Então o primeiro filtro era feito dentro da bancada. Depois ia para subcomissões. Sempre com busca de consensos, deputado. Sempre com busca de consenso, que só foi alcançado nas últimas 72 horas. Foi pelo consenso e pelo cansaço. Foi pelo seguinte, olha. Foi se escoimando tudo que podia ser tirado, foi se chegando. Mas chegou um momento que não havia entendimento para o fecho definitivo, vamos dizer assim, né? Algumas coisas que tinham um caráter ideológico, doutrinário, cada líder fincava o pé, fincava a sua posição. Aí eu me lembro que o presidente Tunico Ramos teve um papel fundamental nesse aspecto, junto com o Barros Munhoz e junto com o Roberto Purini. Ele chegou aos líderes, isso faltando 72 horas, pouco mais do que isso, para o dia 5 de outubro, que era o dia da... A data limite, inclusive. A data limite. E ele disse exatamente assim, olha, vou fazer o último apelo aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Vai ficar muito feio, muito ruim, se o estado de São Paulo, que é o estado mais poderoso, mais importante, considerado mais rico da federação, for o único que não promulgar a sua Constituição. Então eu queria fazer um apelo aos senhores, para que cada um, sem ferir a sua consciência, sem violentar os seus ditames ideológicos, mas que cada um possa ceder um pouquinho, ele disse, para que cheguemos a um consenso, para que nós possamos promulgar a Constituição no dia 5 de outubro. Faltava 4 dias, 5 dias no máximo. E os deputados foram sensibilizados. Fez-se então um silêncio, né, completo na sala. Eu acho que cada um meditou um pouquinho e viu a importância daquele momento histórico para o estado de São Paulo, todos os líderes, né? Naturalmente, cada um foi para a sua sala de líder, reuniu os seus liderados. E dali por diante, nas 72 horas finais, chegou-se ao consenso, finalmente, né? E saiu aquela fumacinha branca. Nós estamos lá na Praça de São Pedro, mas estamos aqui... Habemos Constituição. Constituição, exatamente. Para fechar nossa conversa, o melhor momento, a saudade, uma reflexão sobre esses 25 anos. Não faltou dizer, mas eu queria... faltou dizer alguma coisa. Eu queria primeiro reafirmar que eu considero que temos até hoje a Constituição estadual mais avançada do país. E teria que ser assim mesmo, porque o nosso Estado merece uma Constituição moderna, que naturalmente ela pode ir se alterando Sim. ao longo dos anos, das décadas, porque tudo é muito dinâmico na sociedade. O mundo se transforma a cada dia, a cada hora, a cada minuto, né? Mas aquilo que está na Constituição continua inovador, continua importante. E eu queria dizer que tudo isso foi fruto, não deste ou daquele, mas foi fruto do trabalho, do idealismo dos 84 deputados, muitos dos quais não estão mais conosco. Mas eu quero reverenciar todos eles. Parece que 23 já se foram para a vida eterna, mas todos eles têm, na minha opinião, igual importância. Da mesma forma que todos os segmentos que vieram aqui buscar os seus pleitos, que batalharam, que lutaram, que não foram só os deputados que trabalharam 16, 18 horas por dia aqui, não. Os líderes das entidades, dos segmentos, que eu já citei aqui, você lembrou também, do funcionalismo estadual, da sociedade civil em geral, da sociedade, porque várias questões foram definidas aqui naquela época. Todas essas pessoas merecem ser reverenciadas. Então, essa Constituição é fruto dessa luta árdua de um ano
né, que merece ser respeitado, merece ser preservado e merece ser reverenciado. E eu, evidentemente, eu tenho muita saudade daquele tempo e me emociono. Desculpa essa. Quando eu relembro todos aqueles momentos de embate, de dificuldade, e que no final, né, nos permitiu vir a esse plenário dia 5 de outubro e ouvir o presidente Tonico Ramos dizer: vamos promulgar a melhor Constituição que São Paulo já teve. E aqueles vivas aqui no plenário de alegria, de satisfação. E eu quero reverenciar, então, os 84 deputados, a mesa da Assembleia, os deputados que participaram da Comissão de Sistematização, o presidente da comissão, o relator, enfim, a todos. São 25 anos, mas na cabeça e na memória e no coração de quem aqui ficou como eu, parece que foi ontem. Tal a emoção que nós sentimos quando relembramos todos esses momentos. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, parabéns. Muito obrigado, parabéns pela sua entrevista. Obrigado. Deputado, obrigado, viu? O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, com o ex-deputado Coraúcio Sobrinho, termina aqui. E no próximo programa você vai conhecer outros detalhes da elaboração da Carta Magna do Estado, promulgada 25 anos atrás. Tchau, até lá.